Graça e paz, igreja do Senhor, povo lindo, que está aqui presencial no templo da Igreja Batista Vitória, e também você que está conosco acompanhando online. Nós convidamos você para abrirmos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. E a palavra do Senhor diz, no versículo 15 de Josué 24, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E eu convido a você que está presente aqui, e também você que está online, na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, aonde o Senhor te oportunizou de acompanhar o culto online, o culto da vitória. Eu gostaria que você lesse comigo esse finalzinho aqui, a parte C de Josué 24, versículo 15, que diz assim, porém eu, repete igreja, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Glória a Deus, que é por fé. É nas regiões espirituais, que são mais reais do que a física, que nós tomamos posse que o nosso esposo está na presença de Deus, que a nossa companheira vai estar firme na presença de Deus, que o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, os meus familiares que amo tanto, só precisam de Jesus. Então eles, eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Por fé nós tomamos posse, amém? Pode se sentar, amados. E o tema dessa ministração do culto da vitória é escolhas e decisões para viver o renovo. O nosso ano 21 renovo, nós temos o versículo central, né? E eu gostaria que você repetisse conosco. Aquele que está sentado no trono determinou, eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, amém? E breve, antes de chegar ao final do ano, nós vamos estar falando de cor, né? Alguns já estão conseguindo, glória a Deus por isso. Então, amados, nós gostaríamos de estar compartilhando com vocês sobre baseado no tema que escolhemos, que é escolhas e decisões para viver o renovo. E aí, se eu perguntar para você, você quer viver um renovo em Deus? Amém? Eu quero. Você quer? Tá aí, levanta a mão para o alto e fala assim, eu quero. Deus acreditou em você. Amém? Eu brinco o seguinte, que se eu coloco a mão no bolso e falo assim, eu quero, você acha que Deus vai acreditar que você quer mesmo? Porque nem estender as mãos, vamos dizer assim, a gente não precisa ajudar Deus, mas é se ajudar. Senhor, chega mais perto, me dá logo sua mão, me socorre. Então, queridos, a introdução desse momento é que a vida é constituída por escolhas. E somos frutos também das nossas decisões. Andar pelos princípios e valores do céu, e não do mundo. Não podemos admitir que venham nos alimentar com pensamentos que não sejam de Cristo Jesus. A sua prioridade é seguir Jesus. Nós sabemos que Ele é o Senhor,
ele não concorre com nada, mas eu estou falando em questão de escolhas e decisões. Por isso eu estou falando de prioridade. O que é prioridade para você nas suas escolhas e decisões? Então, a minha e a sua prioridade deve ser seguir a Jesus. E não o seu coração. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, invista o seu momento de tempo a sós com Deus. E Deus, Ele não ordenou para que você tenha esse tempo a sós com Ele, como Ele ordenou sobre o dízimo. E é interessante porque Ele não ordenou que a gente dê 10% do nosso tempo para Ele. Porque se a gente fosse calcular, um dia tem 24 horas, então eu teria que dar no mínimo 2 horas e 40 minutos para o Senhor. E quantos de nós temos falhado nisso? E Ele só nos faz uma pergunta. Nem 1 hora? Foi assim que Ele falou e perguntou para os discípulos quando Ele foi para o monte orar. E quando Ele retornava para os discípulos estavam dormindo. Desperta. Levanta-te. Não permaneça na posição que não é o que o Senhor tem sonhado para você. E aí eu gostaria de ler com você no livro de Números. Você que tem o hábito de anotar, tem a sua agenda, o ABC, né? Que é ABC, A de agenda, B de Bíblia e C de caneta. Você que tem o hábito de anotar na sua agenda, baseado na Bíblia, o que está sendo ministrado a você. Nós vamos ler em Números 23, capítulo 23, versículo 8, que diz o seguinte: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Então, como eu vou ser resistente, vou detestar ter momentos com Deus? Porque eu vou detestar o pastor me direcionar a ter TSD. Isso é invenção do pastor, e eu vou mostrar biblicamente para você que não é o pastor que inventou você ter um tempo a sós com o Senhor. Mas a Bíblia requer isso de nós. O próprio Senhor que já revelou a palavra para nós, Ele diz que Ele quer ter um tempo com você. E um importante papel do Espírito Santo em nossas vidas é separar o que é útil do inútil, diferenciando o grão da palha. Essa função não compete à igreja, tampouco a individualmente os nossos irmãos. Pois todos podemos julgar e errar. E a Bíblia fala para não julgar, né? Para não ser julgado. Este papel é exclusivamente do Espírito Santo, que com seu fogo purificador pode queimar toda a palha sem danificar os grãos, limpando toda a impureza. Quanto mais imersos nós estivermos com o Espírito Santo, mais cheio deles nós formos, mais limpo você estará para gerar ciclos de vida. Porque ovelha sadia gera ovelha sadia. E se você está convidando todos os dias, no seu momento com Deus, dele estar dentro de você, e Jesus é vida, então é vida na vida, você vai gerar Jesus em outras vidas. Deixe que Ele purifique seus impulsos carnais. Deixe, enfim, que Ele o refine. Porque a nossa carne o tempo todo está gritando.
ela o tempo todo está dizendo para não atender o que o Senhor tem direcionado para os filhos dele. Mas o Senhor, Ele tem a esperança que você o convide todo momento. E eu tive a oportunidade de estar com uma discípula, e achei muito lindo, porque ela tem o hábito de ler vários livros. E achei lindo, porque, no geral, as pessoas não são muito hábitas, né? Não têm esse muito hábito de ler. E ela falou, quando eu acabo um livro de ler, aí eu adquiro um outro. Uau, que legal. Mas eu não poderia perder a oportunidade, né? E eu falei, e a sua leitura bíblica? Ela, uau, não estou fazendo. E o seu devocional, o livro da Trindade? Eu não vou citar o nome, mas a pessoa está aqui, ela vai saber quem é. Ela me respondeu assim, ela é estudante. Ela falou, eu estudo pela manhã. E aí eu falei assim, quem disse para você que para ler o livro Trindade tem que ser pela manhã? Você pode ler pela manhã, você pode ler à tarde, você pode ler à noite, inclusive de madrugada. Então, amados, é interessante nós investirmos na nossa vida como leitores, sim, como estudantes também. Ler outros livros que venham edificar a sua vida, a sua família. Mas também não deixamos de investir no manual, na palavra revelada, aonde você vai ter o direcionamento para tudo. Nós que somos estudantes, nós que somos universitários, nós que investimos no estudo, invista mesmo, porque Deus cada dia mais Ele quer dar recursos para você, para usar no reino dEle. Mas não esqueça que a palavra é a base, é o manual para direcionar também nos seus estudos e na sua carreira. Então você que tem o hábito de ler, aproveite para incluir a Bíblia e ter um momento para ouvir Deus. Então nós devemos deixar nossos impulsos carnais e deixar que Ele nos refina. E aí, para que isso aconteça, eu preciso colocar em prática algumas coisas que o Senhor direcionou para fazer. Eu gostaria que você lesse junto comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E aí, na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5, 17, diz, orai sem cessar. E por que então eu detestar ter momentos com Deus? Por que eu ter dificuldades em falar com Deus? Se o próprio Deus fala que é para você falar com Ele sem cessar. Orar quer dizer falar e ouvir Deus. É um diálogo. Oração não é uma reza. E não é uma repetição. É você se oportunizar, abrir seu coração para Deus, mas também se oportunizar, ter o direcionamento direto do Deus que sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para você. Então, orai sem cessar. Falar com Deus sem cessar. Dialogar com Deus sem cessar. Invista no seu momento com o Senhor. Você tem um Pai no céu e Ele deseja um relacionamento pessoal e exclusivo com você. Por isso a necessidade de orar sem cessar. Veja bem, o Pai que você não vê, tudo vê em você.
Entrar no quarto e fechar a porta é um direcionamento claro do que devemos fazer para reabastecer a nossa alma. E a sua alma e seu espírito precisam mais disso do que você imagina. Este momento é muito especial. É um momento que você fecha a porta e significa o quê? Dar atenção direta para Ele. Desconectar-se dos ruídos, desconectar-se dos barulhos que diariamente tentam direcionar a nossa vida e tirar o foco de Deus. Nós devemos desconectar-se do mundo e sintonize diariamente a sua vida nele. Por isso, é diariamente. Diariamente quer dizer dia, todo dia. Existe uma promessa, seu Pai o ouvirá. Confia nisso. É uma promessa. E por que perder essa oportunidade todo dia? Ele te ouvir e você ter a oportunidade de falar com Ele. Agarre-se a esta verdade com fé e desfrute dos benefícios dessa linda promessa da paternidade de Deus. Talvez seu pai biológico tenha falhado com você. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. No entanto, você pode lembrar que agora, por meio da adoção, você tem um pai no céu. Aleluia. Tem também uma família na terra. A igreja, tão imperfeita quanto você, mas seu perfeito Pai o ajudará em sua caminhada aqui na terra. Olha que lindo. O perfeito Pai faz-nos caminhar na perfeição dele, mesmo tendo uma igreja imperfeita, inclusive eu e você, que somos a igreja de Deus. E quantas vezes exigimos, que o outro seja perfeito conosco? E esquecemos de nos olhar no espelho e entender que somos pessoas falhas também. Deus deseja que seus filhos perseverem em passar mais tempo em oração, em diálogo com Ele. Ficamos, através da oração, alinhados às suas intenções. E somos transformados à sua imagem. E também nosso coração torna-se mais parecido com o dele. O devocional desse dia, hoje, 11 de fevereiro, falou exatamente isso, devocional Trindade de hoje. Teve exatamente essa frase. Deus deseja que seus filhos perseverem em passar mais tempo em oração. Ficamos alinhados às suas intenções e somos transformados à sua imagem. Nosso coração torna-se mais parecido ao dele. E aí eu me envergonho, porque o meu coração ainda está muito longe de ser parecido, ser igual ao dele. Mas através da oração, o Senhor me fala que eu posso receber um milagre de transformação para que eu possa ter a imagem dele e um coração transformado. E aí, facilita as coisas, Facilita para a área do perdão, a área do amor, a área de continuar caminhando com o outro, a área de evitarmos reclamar do outro, mas dar o ombro e vamos juntos, vamos orar juntos, não vamos desistir, porque o Senhor faz com que nós venhamos prosseguir.
Aleluia. Então, além da oração, para que dentro das minhas decisões e as minhas escolhas sejam as melhores, o ponto 3 é o jejum. Porque na palavra de Deus em Joel, começa com J. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Então você que tem dificuldade de atender o comando dos seus pastores, de falar assim, essa semana vamos jejuar, vamos ter um propósito para avançar no reino. A Bíblia fala o porquê do jejum. O jejum é para que venhamos cada vez mais nos converter e ter um coração todo de Deus. E isso é necessário. Jejum com choro e pranto perante o Senhor. Porque o jejum nos leva de forma mais focada e perto de Deus. Assim conseguimos estar com o coração e a mente mais aguçados e sensíveis para ouvir a sua voz e discernir seus apontamentos. Porque quando nós não estamos ligadinhos no Espírito Santo, nós não estamos com a prática da oração e do jejum, nós às vezes ficamos perdidos. Será que é Deus que está falando? Ficamos na dúvida. Mas quando estamos buscando, decidindo e também escolhendo buscar o Senhor através da oração e jejum, o Senhor fala que Ele traz o nosso coração para Ele. E aí nós não vamos ter a dúvida quando o Senhor estiver falando diretamente conosco, porque vamos estar com o nosso coração e a mente aguçado à voz do Senhor. Ele consagra nosso espírito para vencer as tentações da carne, principalmente. E pode ouvir com maior nitidez os direcionamentos do céu para as nossas decisões e escolhas na terra. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas porque nós não estamos investindo nessas ferramentas, que é a oração, para falar e ouvir Deus, e também através do jejum, de dar um coração todo para Deus, para estarmos atentos à presença, à essência dele em nós, para que venhamos entender quando ele direciona o que você deve fazer. E aí você tem a escolha de ouvi-lo ou não, decidir se vai obedecer ou não obedecer. Também como prioridade, é o ponto 4. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, conhecido por vocês, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E alguns querem inverter, querem que as coisas sejam acrescentadas primeiro, para depois colocar a prática do reino estar em primeiro lugar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Só que a Bíblia não fala assim. Ele fala para você buscar primeiro o reino, buscar primeiro o Senhor, buscar primeiro estar nos átrios dele, estar no templo, estar em comunhão com os irmãos. Ele está a nos dizer que seremos felizes quando nossa prioridade não for os nossos sentimentos. Hoje eu estou mal, hoje eu não quero adorar ao Senhor. Uau! Nós precisamos, por fé, contra a nossa carne lutar e dizer: eu preciso, é eu que necessito do Senhor que esteja na minha vida, e eu colocando Ele
como primeiro lugar na minha vida, como prioridade. Apesar que, como no início, na introdução, eu falei que Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele não concorre com nada. Mas nós, brasileiros, nós que humanos, nós temos essa tendência de colocar situações, causas como prioridade. O que é mais importante para mim? E aí o Senhor pergunta para nós, o que é mais importante para você? Nós não devemos colocar nossos sentimentos, desejos, gostos ou preferências quando não for nosso trabalho, carreira, família, projetos ou sonhos. Felizes seremos quando nossa prioridade for Ele, for o Senhor. E priorizar Jesus é priorizar o reino. É o maior investimento para tudo que você mais ama. Sabe por quê? Alguns de nós corremos o risco de inverter esses valores. E aí priorizamos, às vezes, a nossa esposa, esquecendo que quem te deu essa esposa é o Senhor e Ele é o dono da sua esposa. Às vezes valorizamos muito o nosso marido e deixamos o reino por causa do marido. Mas esse marido que está do seu lado, foi o Senhor que te deu. Ele é o dono de todas as coisas. Porque o reino é tudo, queridos. Às vezes priorizamos os nossos filhos no lugar do reino, no lugar do Senhor. E o Senhor fala, ai daquele que colocar qualquer coisa e qualquer pessoa em adoração no meu lugar. Porque do momento que você escolhe qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, no lugar de Deus, você está indiretamente ou diretamente adorando outro no lugar de Deus. Então nós temos que ter cuidado porque nós somos atacados o tempo todo nesta área. Quer um exemplo? Está na hora do culto e nesse dia, exatamente no dia do culto, aparece a visita. E às vezes nós não temos ousadia, porque para ter ousadia tem que estar cheio do Espírito Santo. Nós não temos ousadia de convidar a nossa visita para nos acompanhar para o culto. E às vezes a visita te influencia para ficar em casa. Que triste. Porque como filhos de Deus, nós temos que ser influenciadores para o bem. Eu pedi a Deus para não ser profeta hoje. Amém. Essa palavra não estava. Aleluia. Mas, amados, devemos colocar sempre o reino de Deus em primeiro lugar, e não é a pastora Hélida que está falando que você deve fazer isso. É a Bíblia em Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino. Também para buscar o reino, e aí nós tomarmos boas decisões, ter excelentes escolhas, além da oração, além do jejum, do investimento na sua vida espiritual, colocar o reino de Deus em primeiro lugar como prioridade. Assim você consegue testemunhar o que Deus está fazendo com você e através de você. A palavra de Deus diz em Atos 1:8 o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o Senhor fala para nós que nós seremos testemunhas em todo lugar aonde colocarmos a planta do nosso pé. E eu levo isso muito a sério, porque nós experimentamos através da vida do nosso pastor, que ele colocou a planta dos pés nesse terreno, e ele falou, esse terreno é a igreja do Senhor. E hoje nós estamos aqui reunidos nesse tempo para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Então, amados, nós seremos conhecidos pelos frutos que produzimos. Pastora, que história é essa? Vou
te mostrar que história é essa. Está em Mateus 7:20, que fala, portanto, pelos frutos os conhecereis. E aí o Espírito Santo te faz uma pergunta hoje. Você está dando fruto? Quantos frutos você já produziu do início de janeiro? Não vamos muito longe, não vamos em 2020, 2021. De 1º de janeiro até a data de hoje, 11 de fevereiro de 2021. Quantos frutos você produziu? Uau! Responde para Deus. Se você ainda não produziu nenhum fruto, peça ao Senhor para ser usado por Ele, para que Ele te dê fruto. Porque pelos frutos o Senhor vai te conhecer. E quando você se coloca na posição de escolher orar, escolher jejuar, escolher se a estar no reino em primeiro lugar, e escolher testemunhar com a presença do Espírito Santo dentro de você, você vai produzir frutos, porque não tem como não dar fruto, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Ele só te usa como instrumento, como ferramenta dele. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. E às vezes nós ficamos preocupados, eu não sei falar. Eu tenho vergonha. Eu sou tímido, sou tímida. E lá em Apocalipse está falando que os tímidos não herdarão os céus. Se você ministrava isso na sua vida, a partir de hoje começa a repreender em nome de Jesus. E você vai começar a falar, antes de falar assim, eu sou tímido ou tímida, você vai falar assim, eu tenho ousadia, porque eu tenho o Espírito Santo. Amém, igreja? Então repete aí, eu tenho ousadia, porque eu tenho o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós precisamos também, é um ponto que eu não mandei, tá, Jean? Prestação de contas. Porque quantas vezes o nosso pastor fala, e aí, meu irmão, meu filho, minha filha, discípulo do Senhor, como que está a sua vida espiritual? Tem conseguido fazer seu tempo a sós com Deus? Como o pastor gosta muito, a sigla TSD? E quantos de nós não temos condições de falar que estamos fiel, né? E aí isso se chama prestação de conta. Olha o que está escrito em Mateus 25, os versículos 14 a 30, que fala sobre a parábola dos 10 talentos. Isso é nítida prestação de contas. Foi ministrado há pouco tempo aí pelo discípulo Cláudio, né? Os 10 talentos. Olha bem, para um foi dado 5, para outro foi dado 2 e para outro deu 1. Aí o que ganhou 5 produziu mais 5, o que ganhou 2 produziu mais 2, ficou com 4. E o que tinha ganhado 1, o que ele fez? Ele enterrou. Ele não produziu. Mas o Senhor fala que pelos frutos o conhecereis. E aí a prestação de conta chegou o Senhor. E o nosso Senhor, Deus Pai, vai chegar para mim, vai chegar para você e vai perguntar, e aí, meu filho, minha filha? É a hora da prestação de conta. Senhor, eu orei. Eu repreendi demônio. Senhor, eu jejuei, eu orei, não sei mais o quê. Mas e aí os frutos? Cadê os frutos? Eu ganhei, mas depois perdi. Amados, tem que ganhar para valer, né? Porque quando a gente ganha e a gente produz um fruto, o que a gente faz? A gente cuida, né? Por isso o nosso subtema aqui, eu falo assim, é amor e cuidado. Se você perdeu, de alguma forma, é porque nós falhamos em algum ponto. Mas ao mesmo tempo eu quero deixar para você que quem faz a separação do joio e o trigo é o Senhor, amém?
Então, se aquilo que você ganhou não era o trigo, o Senhor, de vez em quando, Ele faz uma limpeza na casa dele. Então, nós temos que também estarmos maduros para isso. Poxa, fulano não permaneceu. Mas aí, é o Senhor tratando e agindo no meio do que é dele. A colheita, a plantação é dele. Mas nós, como discípulos do Senhor, nós temos que estar dando o nosso máximo para amar e cuidar. Como foi falado, quem dá o crescimento é o Senhor. Então, amados, na prestação de conta, a vida não é nossa, mas um presente de Deus que recebemos dele com um propósito eterno. Um dia, porém, nós vamos devolver esta vida a ele. E teremos que prestar contas sobre ela no último dia. Lembre-se de que antes de servir ao Senhor Jesus, você deve amá-lo. Porque quando nós servimos sem amar o Senhor Jesus, nós corremos o risco de cair no pecado da murmuração. Você começa a fazer murmurando, reclamando, não fazendo com qualidade, com perfeição como o Senhor merece. Então nós devemos amá-lo antes de servir, antes de trabalhar para Ele o seu reino. E no seu reino, você deve estar nele. Por isso a necessidade de usarmos as ferramentas do momento a sós com Deus, de orar, de jejuar, de priorizar o reino, de testemunhar e também estarmos prestando conta ao Senhor de todos os dias. Como está a minha vida espiritual diante de Deus? E o Senhor fala que aquele que se arrepende e deixa, aquele que pede perdão, o Senhor é fiel e justo para perdoar. E aí eu falo, quem de nós não pecamos? Mas há a necessidade de reconhecermos esse pecado em nós e pedir perdão ao Senhor. Por isso a prestação de conta. Você deve estar nele e cultivar um relacionamento pessoal com ele, de amor com ele. O serviço a Jesus é um resultado de uma caminhada ao seu lado. Foi assim com os discípulos. Os discípulos começaram a conhecer cada vez mais Jesus. E cada dia mais eles queriam estar próximo, perto, coladinho, caminhando, fazendo o que o Senhor fazia. E além de estarmos prestando contas, como nós devemos prestar conta ao nosso pastor, a prestar conta ao nosso líder de célula, nós também devemos adorar ao Senhor. A palavra de Deus diz, lá em Lucas, capítulo 4:8, o seguinte: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Olha que interessante. Foi o que a pastora estava falando antes. Nada pode estar no lugar de Deus. Porque Ele fala que somente ao Senhor servirás e adorarás. E em 2 Coríntios 9:10 também fala: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Porque quando eu sou generoso, me pareço mais com o Senhor e venço a tirania humana do reter. Porque como a palavra do Senhor diz aqui, nós podemos adorar com louvor, nós poderemos adorar o Senhor com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e dançar para Ele como Miriam dançou. E nós podemos adorá-lo também com as finanças que Ele providenciou para você e para a sua casa. Então aqui Ele fala, ora,
Nós devemos vencer a tirania humana do reter, porque é melhor dar do que receber. E aí ele fala, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, então aquele que deu o seu trabalho, aquele que dá o seu salário, aquele que coloca dinheiro na sua mão, é o mesmo que pode multiplicar essa sementeira. Ele pode multiplicar o que ele tem colocado nas suas mãos para ser um bom mordomo, um bom gestor, um bom administrador. E por que reter? Se a Bíblia fala em 2 Coríntios 9:10, que ele multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. E aí eu quero afirmar que em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Nosso Deus é o Deus da providência. É o Deus que age na sua área financeira. Ele fala que você, plantando, você vai colher. E ele é um homem, ele é um Deus que minta. Ele é um Deus que não vai cumprir o que ele fala. As suas finanças é de Deus. Ele só requer de você, como uma ordenança, 10%. Porque na verdade ele quer saber de você se você é leal e se você é fiel a ele. Porque ele é o dono do ouro e da prata. E na verdade quem precisa desses 10% é o templo, aonde você está sentado, a cadeira que você está sentado, o ar-condicionado que você está usufruindo, as câmeras que estão chegando, o culto online até você. E entre outras coisas que nós estamos aqui, confortavelmente, sendo ministrados a palavra de Deus com equipamentos e uma estrutura que Deus nos deu, mas que precisa de manutenção e cuidados. Por isso que ele solicita a sua fidelidade, a sua lealdade com ele nas finanças. E ele diz que ele é fiel, para que o devorador não venha contra você. Porque nós temos a decisão e a escolha de obedecer ou não. Se eu quero a maldição e o devorador sobre a minha casa, nas finanças, me dando prejuízos, trazendo enfermidades, trazendo situações de prejuízo, ou se eu quero a bênção da fidelidade ao Senhor, porque Ele promove a bênção completa, acrescentando todas as coisas. Porque quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, automaticamente eu me coloco na posição de fiel a Ele. Porque Ele é fiel comigo e eu preciso também retornar minha fidelidade a Ele. E quantos de nós somos atacados? Será que vai dar para comprar o leite da criança? Mas aí você tem que crer que Ele, que é o dono da semente, Ele vai multiplicar a sementeira e vai promover muito mais do que um leite para a criança. Se bobear, Ele te dá uma vaca, Ele te dá uma fazenda, porque Ele é o dono de todas as coisas. E quantos de nós perdemos a oportunidade de entender o dono do ouro e da prata? Mas, amados, nós precisamos deixar que a generosidade de Deus influencie a minha vida e a sua vida. Porque nosso Deus é generoso. Quando você pede uma coisa, grande parte das vezes, Ele não te dá uma, Ele te dá 2, Ele te dá 3, Ele te dá 5, Ele te dá 10. Sempre há mais do que você pede. Então, deixe a generosidade de Deus influenciar a sua vida, as suas escolhas e decisões. Escolha ser parecido com Ele.
Porque se nós escolhemos e decidimos ser, igual nós falamos, eu quero e eu tenho o DNA de Deus, é muito sério isso. Eu quero ser igual a Deus. Então nós precisamos também ter atitudes parecidas com o que o nosso Deus nos mostrou e deixou como modelo. Se hoje você está com o coração pesado e cheio de pessoas dentro dele, é hora de perdoar, arrumar a sua casa e assim entregar a sua vida e ofertar diante do altar em adoração plena. Quantos de nós falamos assim, poxa, eu já semeei tanto no reino, eu já plantei tanto e ainda não estou vendo o resultado. Mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus não é o meu e nem o seu. E Ele conhece o coração de quem está semeando. Porque eu não posso ser hipócrita de estar semeando para o outro ver. Eu tenho que semear de coração, com alegria. O Senhor até fala, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, largue ali um momento do repertório, conserte. Conserte primeiro. E às vezes nós precisamos começar a consertar com o Senhor. Porque precisamos praticar e obedecer a ordenança dele. Então, amados, precisamos entregar a nossa vida. E a melhor oferta é se entregar totalmente para Ele. Porque quando você se entrega totalmente para Deus, aí você está falando que a sua casa é de Deus, que a sua esposa é de Deus, sua esposa é de Deus, seus filhos são de Deus, seu trabalho é de Deus, suas finanças são de Deus, sua saúde é de Deus. Olha que legal. Porque o médico dos médicos cuida direto de você. Deus não nos pede algo que Ele não tenha feito primeiro. Você já observou isso? Por isso Jesus, o Filho de Deus, é o nosso paradigma de amor, perdão e vida. Ele nos amou tanto que Ele se entregou por mim e por você. Ele perdoou todo o pecado da humanidade. E Ele deu a própria vida no lugar da sua vida, que nós merecíamos o sacrifício da cruz. Mas Ele deu a vida dele no lugar da sua. E aí não poderia ficar de fora a palavra. E aí eu gostaria de convidar você para lermos juntos, abrindo a palavra de Deus em Josué 1:8, que diz, Josué 1:8 fala, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha, escolhas e decisões. Quem colocar suas palavras em prática será como um habilidoso construtor. Bichinho aqui. Que edifica com solidez na rocha. Tudo na vida de um seguidor de Jesus será influenciado pela escolha e a cada decisão que vem da base da sua fé e na palavra. Constatamos que atitudes de fé e generosidade, amor e obediência realmente chamam a atenção de Jesus. E aí, eu pergunto para você, você quer chamar a atenção de Jesus? Olha a receitinha. Atitudes de fé, você é um homem, uma mulher de fé? Você é generoso? Você tem praticado amor com as pessoas e consigo mesmo? Você tem sido obediente à palavra de Deus?
Porque todas essas atitudes chamam a atenção de Jesus. Menos importa a sua posição hoje. Mais importantes são suas atitudes e disposição em seguir a Jesus. Faça parte do leitor vitorioso. Olha que lindo. É o plano de leitura bíblico anual, que é a leitura durante um ano. E aí a palavra de Deus falou aqui em Josué 1:8, o quê? Dia e noite. E aí a gente, dia e noite, o que ele está dizendo o quê? Porque quando o Senhor criou a parte, do universo, ele falou, dia foi criado, formou o sol, tudo bonitinho. Depois a noite dividiu, botou a lua, estrelas, não foi assim? Por isso ele separa desta forma. Mas durante o dia tem a tarde. Durante a noite nós temos a madrugada. Então você pode ter o seu momento a sós com Deus em todos esses momentos de ler a palavra de Deus, dia e noite. E precisamos nos alimentar do próprio Deus que revelou a nós. Precisamos comida sólida. Por isso a importância de ler dia e noite a palavra do Senhor. Precisamos da palavra para fazer escolhas e tomar decisões. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, mas também viver em sociedade para a situação que hoje vivemos, E em família. Quantos começaram com ações lindas de amor, de generosidade, no início da pandemia? Vocês lembram? Pessoas indo nas casas, levando refeição, levando comida, Levando roupas, cestas básicas. Pessoas procurando umas às outras. Mas passou tão rápido essa fase. Hoje você quase não vê ações assim. E se não for a igreja de Cristo, que tem o hábito da marcha do amor para trazer um alimento não perecível e montar kit de alimentos para aqueles que necessitam. A igreja, ela promove isso porque ela tem o Deus do amor, o Deus do cuidado. Nós precisamos escolher, antes de tudo, ouvir e obedecer a Deus. A palavra de Deus. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que às vezes nós praticamos. E aí, como um alerta, eu gostaria de dizer, não espere o comportamento de um convertido a Cristo em pessoas que ainda estão presas. Não espere luz de quem ainda está nas trevas. Muitos que já conheceram a luz ainda não estão completamente livres. Quem já ouviu falar que a igreja é um hospital, levanta a mão. Pois é, e você pode ser um paciente. Ou Deus já te colocou no nível de ser um enfermeiro, um técnico, às vezes até um médico. Mas até o médico, dentro de um hospital, isso na vida prática, ele também, em alguns momentos, apresenta doença. Por isso, a necessidade de fazermos boas escolhas, boas decisões, buscando ferramentas que nossa Igreja Batista Vitória já tem a nosso dispor para utilizá-las. Que é um momento a sós com Deus, que temos a oração, temos o jejum, tem uma busca de prioridade, de colocar sempre o Senhor no reino, como o Senhor
e nós no reino investindo, servindo. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos prestar contas, porque nós estamos só ensaiando aqui o que nós vamos fazer diante do Senhor. Então, muitos que já conheceram ao Senhor estão em tratamento. Inclusive eu e você precisamos a todo dia o cuidado e o tratamento de Deus. O reino de Deus não é para os que já estão curados, mas para os que ainda estão doentes. Não permita que a escassez da sua carne venha lhe roubar a sua satisfação. Quantas vezes deixamos que o nosso sofá seja mais forte do que a nossa decisão de vir e estar reunidos no templo? Não aceite ficar estagnado, parado, antes decida crescer. Porque a árvore frutífera, ela não fica pequena o tempo todo, ela cresce. Então, nada de ficar estagnado, sem fruto, porque a Bíblia fala que a árvore que não dá fruto, vai chegar um momento de ser cortada. E aí eu quero afirmar para você, você pertence ao reino, e por isso sua vida tem propósito. Fala assim, a minha vida tem propósito. Será? Fala para você mesmo acreditar nisso. Fala assim, a minha vida tem propósito. Fala aí para você, bem firme para Deus. A minha vida tem propósito. Eu não estou aqui à toa. Aonde eu moro, aonde Deus me plantou, não é à toa. Aquela casa, aquele apartamento, aquela casa que você alugou, Deus não te colocou ali à toa, tem propósito. Viva hoje para além de si mesmo e cumpra seu chamado. Até os nossos estudos, né? Nossa profissão, nosso trabalho. Deus não te colocou ali à toa. Deus não te traz de um lugar para o outro à toa. Ele tem propósito na sua vida. E por vezes, quanto mais nós temos tempo de passarmos assim entre os irmãos de fé e temos menos misericórdia. Foi me chamada a atenção essa semana que às vezes a gente corre o risco de dar muita atenção para os irmãos novos e os irmãos que têm mais tempo na casa de Deus, eles têm, às vezes, se oportunizam sentir. Aí a gente fala que a gente não deve viver por sentimentos, mas por fé, né? Mas alguns se sentem excluídos. Uau, o pastor não me dá mais atenção. Não é isso. É porque ele entende que você é um filho, uma filha, um discípulo maduro, e ele está confiando tanto em você que você vai agora ajudar a cuidar de outros. Não é porque ele deixou de amar e cuidar de você. E quantos de nós queremos continuar sendo bebês? Quantos nasceram bebês? Eu. Vocês nasceram bebês? Agora, quantos continuaram bebês? Ninguém. E no reino de Deus não é diferente. E quantos de nós queremos o mesmo tratamento quando foi o primeiro dia que entramos no reino de Deus, na casa do Senhor? Só que aí, queridos, o Senhor, Ele está nos amadurecendo para crescermos nele, para Ele confiar que você é um discípulo, um filho dEle, para fazer, acrescentar o reino nos novos. E por isso a necessidade de investirmos nos que estão chegando e contando com você que já está conosco. Não se sinta menos amado. Você é tão amado que Deus, seu pastor, sua liderança, confia tanto em você que nós chamamos para estarmos juntos. Nós não usamos a expressão, estamos juntos? E cadê a prática do junto? Não, eu quero só receber, não podemos ser servos de Deus obesos. Nós estamos aqui para servir. Então, seja você uma pessoa disposta a fazer as mudanças.
necessárias para o avanço no reino, para viver algo novo, para viver o renovo em Deus. É melhor ser um discípulo comprometido com Deus do que um indivíduo popular aí no mundo, mas desconhecido no céu. Porque a Bíblia relata em vários momentos que as pessoas chegam e falam, eu fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor fala, eu não vos conheço. Mas, misericórdia, amados, que nós não venhamos ouvir essa frase, mas que venhamos realmente estar juntos, caminhando e fazendo acontecer. Tudo começa com uma decisão e escolha terrena, que se estenderá por toda a eternidade. Cada um é responsável por sua decisão e escolha. E alguns trocam Jesus, o seu convite da bênção de salvação e de santidade nele, por prazeres imediatos da terra, mas que são passageiros, passa rápido. E aí, em seu propósito maior de salvar a todos e a restaurar os doentes, o motivo pelo qual ele veio, Jesus deixou que todos tivessem a mesma oportunidade de escolha e decisão. Depois disso, ele que tudo sabe, que te conhece pelo nome desde o ventre da sua mãe, ele fará a separação. Há discípulos que querem fazer este papel por si mesmos, querem separar com as suas próprias mãos o joio do trigo. Mas se Deus assim desejasse, ele já teria feito. Então, queridos, não se preocupe com o joio. Mas o dono da colheita, ele quer que você seja o trigo da melhor qualidade. Então, profetize sobre a sua vida esta noite, sobre esse momento. Fala assim, eu sou trigo da melhor qualidade. Ministra, fale para Deus, eu sou trigo da melhor qualidade. Não aceita ser jolho, amém, igreja? Então, decida e escolha viver o renovo de Deus. Então, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. E você, que quer experimentar algo novo em Deus, ser renovado no Espírito Santo, ter a fidelidade na oração, na leitura da palavra, no jejum, na busca no Senhor em primeiro lugar, dando a primícia para o Senhor. Você que sabe que tem falhado em alguma área, que precisa de um renovo para se fortalecer em Deus. Você que fala assim, eu preciso esse renovo, eu preciso que o meu coração queime de novo, eu preciso ter a visão do céu, o olhar de Deus, eu preciso amar as pessoas, eu preciso avançar na minha afinidade, na minha comunhão com Deus. Se você sente que está afastado em alguma área dessa que foi ministrada em Deus, chega aqui à frente. Porque hoje é o dia do renovo. Hoje é o dia de você se consertar. Agora, se você está fiel com seu dízimo e oferta, olha bem, vamos já descartando? Você que está com fiel em dízimos e ofertas, fica aí no banco. Agora, você que está com fiel na leitura da palavra de Deus todos os dias, fica no banco. Se não está fiel com a leitura todos os dias da palavra de Deus, vem para frente. Você que não está fiel todos os dias de oração, porque é orar sem cessar. Se você não está fiel, venha para frente. Se você não está fiel no seu testemunho, porque você é crente no templo, mas não consegue ser nos seus negócios. Tem gente batendo na sua porta e fazendo cobrança porque você não pagou em dia. Se você não está sendo fiel nos seus dízimos e ofertas, nos seus negócios, se você não está dando testemunho de filho de Deus, vem para frente. Se você não consegue, não está conseguindo estar em adoração completa,
Adoração completa, com o seu corpo que é templo do Espírito Santo. Adoração com generosidade. Tudo que você faz para Deus é sempre o melhor, a melhor qualidade. É o seu melhor dia, é o seu melhor tempo ou é o que sobra? Se você está dando sobra para Deus, vem para frente. Se é só sobra, só quando dá, vem para frente. Agora, amados, se você não consegue estar fiel na prestação de contas, de estar orando, jejuando, se você não consegue estar lendo a palavra de Deus, tendo seu momento a sós com Deus todos os dias, se você não consegue a sua fidelidade com o próprio Pai, se você não consegue estar com a fidelidade de estar adorando no templo todos os dias, porque o Senhor fala que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e você em alguns momentos não tem alegria de estar na casa. Quantas vezes você tem falhado os cultos? Venha para frente. Você que não tem sido fiel em tudo que o Senhor requer de você, as ordenanças dele, porque o Senhor, ele quer que as promessas dele desçam sobre você. Ele quer que você seja pessoa saudável, física, emocional e espiritual. Então, se você tem tido dado alguma brecha, que o devorador, a maldição da enfermidade, os prejuízos têm batido na porta da sua casa, da sua vida. E você que está em casa, você que não, em alguma área dessa não está sendo fiel. Agora você coloca a mão no seu coração, todos que aqui estão, e você que está em casa. Começa agora a pedir perdão a Deus. A primeira coisa é quando nós reconhecemos que temos falhado diante de Deus, reconhecendo, pedindo perdão. E aí o Senhor vai trazer à sua mente aonde você tem falhado, aonde você precisa melhorar e colocar a sua fidelidade diante de Deus, a sua prática da obediência. Porque nós falamos aqui que atrai as pessoas generosas, atrai quem ama, atrai quem perdoa, atrai quem é fiel, quem é leal a Ele. Você que tem dificuldade de perdoar as pessoas, nós precisamos estar próximo dele para que o coração seja transformado e tenha um coração igual ao do Pai. Peça um coração igual ao do Pai. Peça que tire o coração de pedra e dê um coração de carne. Que a sua mente seja a mente de Cristo. Então você que também está nos acompanhando em casa, coloque a mão agora no seu coração e começa: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Porque às vezes nós não conhecemos nem 10% do que é o nosso Deus, do que Ele pode fazer por você. E Ele quer 100% de bênção para a sua vida. Ele quer 100% de bênção sobre a igreja dele. Porque Ele vem buscar um povo todo seu. E Ele quer buscar você. Então agora, queridos, você que já reconheceu aonde você tem falhado, e já pediu perdão para que Deus renove, venha renovar, venha trazer um coração quebrantado diante de Deus. Agora você levante as suas mãos para o alto. E agora vai ministrar e falando para Deus: eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E você que quer viver algo novo, você que está em casa, levante a sua mão. E para dizer, é uma decisão e é uma escolha. Você não é obrigado a fazer isso porque a pastora pediu para levantar a mão. Você só vai levantar a mão se você quer viver algo novo. E eu quero viver algo novo. Então eu quero levantar as minhas duas mãos, porque eu quero ser totalmente de Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero estar entronizado no Santo dos Santos. Eu quero estar sentindo o céu na terra. Eu quero sentir a unção do Espírito Santo transbordando na minha vida. E você que quer isso, algo novo, coração sentindo o queimar do Espírito Santo, levante as suas mãos e ministre através deste louvor. Vem me visitar hoje aqui.
Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, desce como Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. vem, 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 vem. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, oh, oh. Oh, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo,
incendeia, incendeia. Amém, glória a Deus, louvado para sempre é o nome do Senhor. Agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, lembrando, queridos, que o nosso comprometimento com a causa do Senhor, com a igreja de Deus, é de entregar ao Senhor e nos mantermos fiéis a Ele na nossa vida financeira. Então nós temos aqui à disposição no templo, a máquina de cartão, também gasofilácio, toda a oportunidade para você fazer a sua oferta ao Senhor, como o Pix. E você que está online aí também está disposto para você, não é? Você está vendo aí o QR Code, você está vendo aqui a conta da igreja também posta aqui embaixo, todas as condições para que você possa entregar aí ao Senhor, né? QR Code do PicPay, nosso Pix está aqui, né? Você pode olhar aqui em cima. Então, todas as informações nós temos na tela. O que você precisa é só ser fiel ao Senhor e entregar com alegria. Eu quero lembrar você, queridos, que como todos nós estamos passando momentos de dificuldade financeira, isso quer dizer que se eu não dizimo, a igreja também entra. E aí eu tenho a minha responsabilidade como membro da igreja de manter a casa do Senhor funcionando, e nós não podemos sonegar, sob hipótese nenhuma e sob nenhuma desculpa, o que é de Deus, pois senão atraímos para nós ainda mais o pior, que é os demônios que trarão maldição, devorador, migrador, todos aqueles demônios que estão descritos lá, infelizmente, né? Não é para amedrontar você, mas é uma realidade. Está lá em Joel, no livro de Joel, o profeta Joel. Mas nós não. Nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos que pela fé, quando nós executamos a nossa fé, o Senhor age por nós. Então, com muita alegria, nós vamos louvar o Senhor. E você, então, entrega o seu comprometimento, a sua fidelidade, adora o Senhor. Logo após o louvor, nós já vamos estar encerrando com este louvor aqui. E lembrar você que nós temos no domingo pela manhã, às 10 da manhã, celebração presencial 1, celebração presencial 2 às 18h30, não é? E as nossas células continuam na semana. Todas as informações no site bvitoria.com, vitoriachurch.com, e também temos o nosso Instagram, Facebook e YouTube. Entra lá, assiste os nossos vídeos, Igreja Batista Vitória, também no Instagram, @ibvitoria_oficial, e nos procure no YouTube e no Facebook, Igreja Batista Vitória. Louvemos. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, vivi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, vivi secado por egípcios e por faraó, sendo impedidos de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar, e me levará a te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando tua presença.
presença do Rei. E eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, aleluia! Na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença, Senhor. Uma boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Até domingo no nosso culto de celebração de manhã. Amém.